Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra que Deus mostra, escrita no capítulo 6 do livro de Esdras. Esdras, capítulo meia dúzia. Vamos ler então com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria onde se metiam os tesouros em Babilônia, em Acmeta, no palácio que está na província de Média, e achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados, sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. E a despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os vasos de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Boznai e os seus companheiros, os afarsaquitas que estáis além do rio, apartai-vos dali. Deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem esta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros, para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dê-se-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, um madeiro se arrancará da sua casa e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudarem e para destruir esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto, apressuradamente se execute. Até aqui somente. Queridos irmãos, este livro de Esdras, assim como também o de Neemias, registram fatos que ocorreram quando houve a deportação do povo de Judá para a Babilônia e Jerusalém foi destruída. Então ficou somente a história dos judeus, porque ali foram desfeitas as obras que eles tanto veneravam
tanto amavam, e aquilo tudo acabou, virou um monte de pedras. O que não queimou virou pedra, e o que era combustível virou cinza. E assim acabaram as obras que tanto o povo tinha prazer de ali louvar a Deus. Os anos se passaram, o povo ficou distante dali, sob domínio de estranhos, língua estranha, povo estranho, e ali o povo ficou disperso. Porém, não disperso perante Deus, porque o Senhor estava acompanhando os caminhos de todos eles, que sobre eles havia uma promessa, e a promessa de Deus, ela não muda enquanto o plano de Deus estiver em execução. De modo que veio o tempo então da restauração. Não era mandar agora o povo judeu embora de onde estavam ali da Babilônia, até porque o rei já havia morrido, outros reis assumiram o reinado. Não era simplesmente levá-los de volta para Israel, para Jerusalém, pois eles também não tinham onde ficar e a cidade estava destruída. Mas o plano de Deus era de reedificação. E a reedificação da cidade deveria começar pela reconstrução dos muros que foram caídos. Isto porque já naquele tempo era assim, as cidades eram cercadas por muros, e quando havia um ataque a uma cidade, a primeira coisa que faziam era entrar dentro da cidade, para dominar. E para entrar na cidade era preciso romper os muros. Então o primeiro trabalho, derribar os muros. Derribando os muros, não há mais limites, não há mais segurança. E assim foi feito. E o povo que ficou então exposto, que eram os judeus, alguns foram mortos, outros foram levados servos, cativos para a Babilônia, e lá ficaram. Mas veio o tempo da redenção, ou seja, da reconstituição e reformulação de tudo, porque o povo, como filho, como família que Deus fez em Abraão, haviam caído no extremo pecado e desobediência, e esse era o fruto. Então a história, irmãos, traz para nós conhecimento de que o plano de Deus, ele se inicia, ele vai até o fim, porque Deus, ele cumpre aquilo que ele intenta fazer. E de fato assim foi. Voltou o povo a Jerusalém, e depois a sequência em toda a história, até os dias de hoje, vieram desta maneira. Quando o povo eram fiéis ao Senhor, bênçãos de Deus caíam sobre eles. Quando vinha a infidelidade, a desobediência e o pecado, logo o Senhor se afastava, e vinha também o sofrimento. E as riquezas e os bens do povo eram devastados, os estranhos entravam e destruíam tudo. Aqui essa história nos conta, irmãos, que foi dada então uma ordem de edificar o templo que estava caído. Isso, como história, serve apenas para nós de referências, porque hoje também a história continua, só que não se trata mais de viver numa Jerusalém terrena, numa cidade que tivesse aí séculos de existência e o nosso amor estivesse nessa cidade pela tradição, pelas promessas. Não se trata mais disto. Hoje o resgate é em outro sentido. A cidade não é mais esta aqui na terra, a cidade agora é aquela prometida por Deus, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E nós, irmãos, estando agora aqui neste mundo, cumpre-se conosco também, usando como comparação este fato registrado aqui que Esdras escreveu, recebendo a ordem de edificar o templo e reconstituir os muros da cidade. E os irmãos que leem essa história aqui verão
que dificuldade que eles tiveram para erguer ou reerguer os muros caídos. Eram grandes pedras, como hoje quem for lá pode ver, pedras enormes. E eles não tinham equipamentos como tem hoje, de elevação, de transporte. Era tudo no braço, na força humana. Mas sempre Deus prepara uma liderança que não desanima, que não desiste, que não olhe pelas dificuldades, mas vai avante. Também figura, irmãos, do que Esdras e Neemias fizeram. É figura também que haveria de sair, de aparecer um dia, como prometido, um Redentor para reedificar os muros caídos e reerguer o templo, cujo muro são os limites da nossa vida espiritual e terrena, como também os templos, que somos nós mesmos, que eram os templos caídos. O pecado fez com que o homem, como um templo, ele fosse derribado, caído, se desfez, e os limites também se perderam, não tem mais muro. Então ficou uma cidade aberta, entram quem quiser e saem, também nem sai porque não tem limite. De modo que espiritualmente o homem é hoje no pecado, irmãos, como uma cidade derribada, caída, destruída. Isto no sentido espiritual. E Jesus veio aqui na figura destes que trabalharam para reerguer o templo e reconstituir o muro. Veio Jesus Cristo, o Filho de Deus, para trazer os limites para a nossa vida e reerguer o templo espiritual que é a sua morada dentro de cada um de nós. Este é o trabalho, irmãos. Esta história serve de referência para a obra que Jesus fez, de vir não numa Jerusalém queimada, derrubada, desfeita, mas numa multidão de pessoas cuja vida espiritual também caiu. O homem caiu diante de Deus pelo pecado e veio a reconstrução do Senhor. Nas outras partes da Bíblia, ou seja, nos outros livros, como de Neemias e mesmo aqui de Esdras, descrevem as dificuldades que ocorreram para estes judeus, irmãos. Levantaram o muro em frente aos adversários, porque os que estavam ali, a alegria deles era ver o muro caído e dizer: aqui foi Jerusalém, aqui Jerusalém já era, aqui tinha um templo que os judeus louvavam a Deus, hoje não tem mais, é um monturo, um monte de entulhos queimados, não existe nada mais. Esta era a satisfação deles, de ver a obra de Deus desfeita. Assim são os maus espíritos e o nosso adversário. A satisfação deles é ver o pecado na vida do ser humano, irmãos, que desfez a obra de Deus, que o homem foi feito para ser contemplado por Deus, mas passou a ser instrumentos de injustiça e veículos do pecado neste mundo. E vivendo nesta imundícia de pecados e tantas coisas, Deus se apartou e o inimigo se alegrou em ver conseguir destruir tudo que Deus fez no homem. E agora então Jesus, o Filho de Deus, está reerguendo estes muros e construindo, reconstruindo o templo de Deus na nossa vida. Lendo aqui, irmãos, vemos a dificuldade que eles enfrentavam. Os moradores vizinhos, que eram inimigos do povo de Deus, se alegravam de ver a queda. E agora se irritavam e se tornavam extremamente violentos em desconfiar que eles iam reerguer o muro, que eles iam novamente construir o templo, e riam. E depois, quando viram que era real, porque souberam que eles vinham ali com ordem do rei, o reinado que reinava sobre eles todos, deu a ordem que se reedifique, que ninguém impeça e que eles se apartem deles para que os judeus possam reconstruir outra vez. É a mesma ordem nos nossos dias, irmãos. A ordem do Rei dos Reis, nosso Deus, é de que os nossos adversários se apartem de nós.
é que nós trabalhemos para reedificar os nossos limites na presença de Deus. Porque assim como os moradores de Jerusalém tinham o muro que limitava, irmãos, a entrada e saída de quem quisesse entrar e sair, também nós devemos de ter limites na nossa vida e entrar em nós somente o que deve e não entrar o que não deve entrar. E quem faz este limite, quem constrói isso é o Senhor. Somente que Ele usa de nós, como os judeus foram usados, também o Senhor usa de nós para trabalhar. Então o que acontecia? Eles iam trabalhar, irmãos, os inimigos daquelas pessoas vinham ali e criticavam. E quando viram que a coisa estava andando muito bem, então eles diziam, esse muro aí depois de pronto, se vier uma raposa facilmente vai derrubar tudo isso aí, porque eles são inexperientes, o que eles fazem não tem base, eles não entendem de construção, mas não sabiam que ali tinha a ordem de Deus para reedificar o muro. Quanta gente que olha para nós e diz, isso aí não vai para frente, isso aí se batizou agora nessa igreja, mas isso aí daqui a pouco larga, daqui a pouco desiste, daqui a pouco ele fica igual a todo mundo, isso é só fogo de palha, começa hoje e apaga amanhã. Mas está aqui o Senhor pela palavra dizendo que quem amar a vida eterna, não desista de construir os teus limites diante de Deus. O nosso adversário não consegue ficar satisfeito em saber que agora nós somos iluminados, irmãos. Porque enquanto as pessoas estão nas trevas do pecado, faz o que quem quer fazer porque não tem noção, está cegamente vivendo no escuro. Mas chega a luz, então vai sabendo onde põe os seus pés, por onde andam. E o adversário, que é príncipe das trevas, é ele que comanda este mundo de violência, de maldade, de toda sorte de pecado, de impureza, onde as pessoas que estão com ele gostam. O mundo gosta, irmãos, de viver na circunstância que o adversário impõe, livres, inventando males, construindo coisas malignas, se autodestruindo. Uns lutam para descobrir medidas e fórmulas para destruir seu irmão, seu amigo, um terceiro. Outros constroem e edificam fórmulas para seu uso próprio, para seu gozo natural, tirando a sua própria vida, tirando a sua saúde, se desfazendo e se atolando no vício, na maldade. Os irmãos imaginam quanto tipo de vícios existe hoje, falando fisicamente, que destrói a vida do viciado, da pessoa que se entrega. Depois que é preso naquilo, está atolado num lodo de pecados. A pessoa não consegue se livrar, fica sob efeito daquilo. Medicamentos também não curam, às vezes segura a pessoa por um tempo, mas depois ela volta outra vez, irmãos. É como Pedro escreveu, aqueles que foram tirados e depois voltaram, como o cão que vomita e depois volta a comê-lo outra vez, como a porca imunda que foi lavada e depois que se sentiu livre voltou a se espojar-se outra vez na lama, porque são de lá e para lá querem ir, mas nós somos tirados de lá e nós não queremos voltar para lá, irmão. Bendito seja Deus. Então a palavra de hoje traz para nós, irmãos, as dificuldades na reconstrução dos nossos muros. Não é porque que nós somos crentes agora, é que nós somos proibidos. Não, crente é proibido de fazer isso, é proibido de fazer aquilo. Nós não temos proibição. Paulo mesmo escreveu, ainda que tudo me seja lícito, mas nem tudo me convém. Ser lícito é ser legal, é permitido, mas não me convém. Tem leis hoje, irmãos, são leis, é lícito, mas jamais nos convém fazer. Tem coisas que a nossa lei brasileira, ela dá permissão que a pessoa faça sem nenhuma punição. É livre, o seu arbítrio é livre, escolhe o que quiser fazer. E ela faz e ninguém pode impedir, a lei até aprova, mas Deus condena. Então nós não estamos somente debaixo da nossa lei, mas principalmente da lei divina, que ela nos diz que sejamos todos obedientes à nossa lei, e somos.
desde que não fira os princípios divinos que pelo sangue de Jesus Cristo nos foram dados. Então nós temos limites, não é que somos proibidos. Você não pode ir em tal lugar porque é proibido. Irmãos, ninguém precisa ser proibido de nada na graça. Somos instruídos, por quê? Porque nós temos livre escolha. O Senhor nos deu entendimento, luz, sabedoria e também discernimento, conhecer as coisas. Isso aqui é bom, não serve para mim. Mas por quê? Porque isso me contamina. Mas por que contamina? É porque agora eu tenho um muro, eu tenho um limite na minha vida. Eu não consigo ir onde eu quero. Agora tem uma coisa que me impede. Mas o que te impede? O temor a Deus me impede de fazer o que eu quero fazer. Não é assim que nós aprendemos, irmãos? Diz a palavra que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E Jesus Cristo veio então construir isto. Começou com ele. Os judeus, irmãos, chegou um momento que os ataques eram tão grandes, queriam impedir, mas eles não paravam, então eles faziam poeira. Passavam com alguma coisa correndo, um lugar muito seco, não chovia, levantava aquele poeirão tremendo para os judeus não poderem trabalhar. Mas eles resistiram e continuaram. Aí viram que não tinha jeito, começaram a ameaçar de atacá-los, de agredi-los. Então chegou uma hora que Esdras e também Neemias, os que estavam ali conduzindo, eles falaram para os moços que trabalhavam, para todos que trabalhavam naquele trabalho pesado, diziam: olha, não é fácil para os acarretadores que carregavam pedra, não é fácil. No calor, vocês viram aqui esses ataques. Vamos fazer o seguinte: cada um de vocês tenha convosco uma espada e uma lança, um arco e uma flecha, e leve junto, porque vocês vão estar sujeitos a algum ataque deles. E se virem que venham atacar, vocês se defendam. Então leva essas armas aqui para vocês. Então eles iam armados, e chegou no momento que era tão crucial a dificuldade de trabalhar, que tinha numa mão a ferramenta e na outra mão a espada. Vê que dificuldade, irmãos. Então tem gente nos nossos dias que acha difícil servir a Deus, porque precisa se defender de tanta coisa. Você tem duas mãos, você tem dois joelhos, você tem uma fala, uma expressão e a língua para você falar. Dobra os teus joelhos, você ora a Deus, você terá uma arma na tua mão esquerda e um dom de Deus para trabalhar com a mão direita nesta hora. Quantos que são chamados para o ministério, para servir a Deus em algum trabalho, na obra de Deus no sentido espiritual, ou na piedade, ou também serviços na administração, ou qualquer coisa que seja como uma portaria, como outros serviços na casa de Deus. Então pensa que é só alegria, mas esquece que precisa estar armado também. Mas armado com o quê? Com palavras ofensivas, com ódio, com reações malignas? Não, armados de amor, de pureza nos olhos, nos lábios, suportar as coisas, mas defender a doutrina, suporta o ataque, mas mostra a verdade da palavra, não tem medo de apresentar a verdade de Deus. Por quê? Porque está edificando limites na vida sua e do povo, e nós estamos aqui, irmãos. Cada um sabe dos seus limites. A criança desde pequenina já vai aprendendo os seus limites. Veja, irmãos, a primeira coisa que a criancinha, logo que começa a entender voz da mãe e do pai, aprende a saber o que é não. Criancinha pequenininha pega uma coisa, a mãe diz: não pode, é perigoso. Se ela não tira, a mãe tira da mãozinha dela e põe lá. Ela chora, a mãe fala: não pode, é perigoso, faz dodói na mão. Não é assim que as irmãs fazem? Sai correndo: não, cuidado, aqui é perigoso, é não. E não aqui, e não. Então a criança vai aprendendo limites. Ninguém gosta muito dos limites da palavra, irmãos. Quando Jesus mostrava os limites, faziam poeira, ameaçavam.
e fizeram tudo, até que conseguiram matá-lo, crucificá-lo. Pensaram que aí estava acabada a obra, mas foi aí que começou a poderosa obra de Deus, de reconstituição da humanidade para voltar a Deus. Ouça esta palavra nesta manhã, que desperta em nós necessidade de conhecer nossos limites, onde podemos, onde não devemos ir, podemos, mas não devemos, o que podemos fazer, mas não devemos, podemos trazer para nós, mas não devemos, podemos até falar, mas devemos ficar calados, podemos reagir, mas vamos esperar, podemos fazer isto, aquilo, mas nós não faremos. Por quê? Porque agora eu tenho um limite. Haja limite na nossa vida, irmãos. Depois dos limites levantados, os muros, foi a edificação do templo. Começou então a erguer-se o templo para louvor de Deus. Foi quando então o Senhor, se agradando do povo, começou a trazer as bênçãos, voltou a alegria, voltou a vontade de servir a Deus. Irmãos, quando Deus faz aparecer na nossa vida o prazer de servir, de cantar, de tocar o teu instrumento para louvar a Deus, de assentar-te no órgão para glorificar a Deus nos teus louvores, da irmandade de se assentar dentro da casa de Deus e dizer: graças te dou, Senhor, bom é estar aqui, estou na tua casa. Se alguém tem o templo destruído, se o adversário entrou na vida de alguém, derrubou o templo porque os muros foram caídos, hoje começa uma reconstrução nos limites da tua vida. Volte para trás, reconheça, reconcilie-te com Deus, peça misericórdia, com arrependimento. Deus tem perdão sempre para dar ao que se arrepende. E quem é que não erra para não precisar se arrepender? Todos nós erramos, irmãos. Ou será que tem alguém aqui que acha que não erra? Então você é perfeito. Mas nós somos imperfeitos, estamos sendo aperfeiçoados por Deus. E quem é aperfeiçoado por Deus resiste, irmãos, às dificuldades. Porque as dificuldades que eles resistiam lá era por conta dos opressores. Hoje nós temos dois sistemas de opressão. A primeira opressão, que é muito difícil, é uma que nós carregamos conosco enquanto vivemos. É esta vida terrena, é esta carne. Este é o primeiro opressor, que o que ela gosta, o que ela quer e não quer saber de limites, forma então, irmãos, uma opressão contra o que está dentro de nós, que tem limites para as coisas, e a gente não gosta muito. Mas hoje o Senhor coloca força dentro da nossa alma, e as coisas carnais não terão domínio sobre o nosso espírito. Esta é uma maravilhosa obra, irmãos. É a reconstrução de Deus na vida do ser humano. Os irmãos, imaginem o seguinte: se este mundo todo, que tem quase 8 bilhões de seres viventes, se todos estivessem agora como nós aqui, dependendo dos horários onde estão, mas imaginemos, se todo ser humano neste momento estivesse em reverência como nós estamos aqui dentro, as irmãs assentadas com o véu sobre a cabeça. Por quê? Porque estão aí para louvar e glorificar a Deus, estão diante de Deus. Então tem o véu na cabeça, que significa, irmãos, o respeito e a honra. Depois tem também os homens sentados aí, todos quietos. De vez em quando se ouve um glória a Deus, outro aleluia. Imaginemos se o mundo fosse assim. Mas não é assim não, irmãos.
estão atolados no pecado, na maldade, na violência, se autodestruindo, lugares que agora se soltam bombas e se destroem, lugares agora que estão pessoas ocultas esperando para matar a outra, para tirar a vida do outro, outros laboratórios construindo coisas para destruir a humanidade. O mundo é deste jeito, jaz no maligno, isto é, está morto no maligno. Este punhado de gente que Deus está dando, que não é só isso aqui não, irmãos. Tem gente que pensa que salvos serão somente nós aqui. Irmãos, a misericórdia de Deus é inimaginável. Bondade de Deus não tem limites, irmãos. O amor de Deus não é como o nosso, que nós amamos de forma individual. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho resgatar o mundo, dando a vida. E não era dar a vida, morrer como muitos morrem, se joga do viaduto ou bebe um veneno. Não era isso aí não, irmãos. Era receber sobre si primeiro a condenação, o juízo sobre toda a humanidade, cair sobre ele, elevar-se à cruz para ser morto numa morte de maldição, para arrancar a condenação nossa. Oh, gente que está ouvindo esta palavra agora, seria momento da gente louvar e dizer: Senhor, graças te dou porque eu pertenço a essa multidão. Salvos, resgatados, separados do pecado. Deixemos o Senhor reconstruir os nossos limites, irmãos. Há limite para tudo. Nós temos nossa forma de nos conduzir, de viver, como andar, como agir, como pensar. Em tudo devemos estar dentro do que Deus deixou para nós nesse sagrado livro, que muita gente despreza, não perde um minuto para ler alguma coisa. Leia a palavra, porque aqui estão escondidos os tesouros de Deus. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração.